Um ídolo do futebol inglês perde todo o prestígio e é expulso de seu time após ser acusado de ter manipulado um resultado. Em seguida, agride um policial e é preso. Enquanto cumpre pena, ele recebe a proposta de treinar o time dos guardas da prisão. Olá, pessoal! Hoje vamos recapitular o filme Man Machine de 2021, uma história de união e redenção. E vamos para mais um resumo top! Ambientado na Inglaterra, o filme nos apresenta Danny, ou mais conhecido como Man Machine, um ex-jogador e ex-campeão da seleção nacional, que após um passado glorioso, foi banido do futebol para sempre por manipular uma partida contra a Alemanha. Certo dia, Danny dirige de forma imprudente até um pub, decidido a se embriagar ainda mais. Em questão de segundos, os policiais que o perseguiam entram no local, mas Danny se diverte com a situação, os desafiando com seu comportamento irreverente. No entanto, os policiais não têm paciência para suas brincadeiras. Por causa desse incidente e por dirigir embriagado, Danny é condenado a 3 anos de prisão de segurança máxima de Longmarsh, um lugar onde a violência é a rotina. Embora a punição pareça exagerada para os crimes de nosso protagonista, é a forma que as autoridades encontram de se vingar por sua traição ao país em um jogo de futebol. Até mesmo os prisioneiros o recebem com insultos e hostilidade. O Sr. Button, o oficial-chefe, recebeu ordens do diretor da prisão para designar Danny como o treinador do time de futebol dos guardas. Embora Burton despreze o novo prisioneiro e deixe claro que ele deve recusar a oferta, a decisão não é totalmente sua. Pouco depois, Danny é chamado por Sykes, um antigo chefe mafioso que agora domina a prisão. Sykes está furioso com Danny, pois perdeu uma grana violenta devido ao pênalti perdido que Danny intencionalmente errou contra a Alemanha. Do refeitório, Danny conhece Nitro, um prisioneiro, digamos, um pouco desequilibrado, e Massive, o comerciante da prisão. Durante uma ronda de limpeza no pátio com Doc, um prisioneiro idoso, Danny encontra Monk, o prisioneiro mais perigoso da prisão. Monk, que supostamente matou 23 pessoas apenas com as mãos, está detido em uma unidade especial, onde lhe é permitido ver a luz do sol esporadicamente. Finalmente, é chegada a hora de Danny se encontrar com o diretor da prisão, que lhe faz um pedido para treinar o time de futebol dos guardas. Apesar da advertência de Burton, Danny recusa a proposta. Pouco depois, no refeitório, um prisioneiro provoca Danny, zombando de sua carreira que caiu em desgraça. A provocação desencadeia uma briga generalizada entre os prisioneiros, e os guardas intervêm rapidamente, borrifando spray de pimenta em Danny e o arrastando para uma nova cela de isolamento. Aproveitando a confusão onde Danny foi penalizado injustamente, o diretor nega a Danny a liberdade condicional em 12 meses, o que significa que ele terá que cumprir os 3 anos completos de sua sentença. Danny também tem a opção de aceitar a oferta para ser treinador do time dos guardas, mas como ele também não gosta da ideia, Massive sugere que ele proponha ao diretor treinar o time dos prisioneiros. Segundo Massive, essa seria a sua melhor maneira de treinar. A ideia agrada o diretor, e agora Danny precisa formar seu próprio time para enfrentar os guardas. No entanto, o plano se revela mais difícil do que Danny imaginava. Como em todos os filmes de futebol, os poucos prisioneiros interessados em se juntar ao time são um pouco esquisitos, para não ter que dizer lunáticos, claro, ruins do futebol ou ambos. Além disso, Danny não pode recrutar jogadores mais competitivos devido às ameaças de Hatcher, um guarda racista. Em outro momento, nos corredores, Hatcher parte para cima de Massive, que começa a apanhar, e Danny é o único prisioneiro que vai em sua defesa. De volta à sua cela isolada, ele recebe uma pequena bola, com a qual revive os velhos tempos, realizando várias embaixadinhas impressionantes. No pátio, muitos prisioneiros que antes o desprezavam, agora mostram interesse em se juntar ao time, como sinal de respeito por ele ter defendido Massive. Apesar do entusiasmo, os candidatos não são tão bons quanto o Danny espera. Eles são muito ruins. Ele decide se concentrar em atribuir exercícios exigentes, embora os prisioneiros se cansem rapidamente. Por outro lado, o maluco do Nitro, não tendo a oportunidade de entrar na equipe, é contratado por Burton para sabotar o progresso de Danny e seu time. Nitro começa a espalhar rumores entre os prisioneiros de que Danny está aliado com Burton. No banheiro, Danny é emboscado por 2 condenados que o ameaçam com uma faca. No entanto, a situação não evolui além de ameaças, devido à chegada dos guardas. Apesar de sofrer um ferimento superficial, Danny afirma que se cortou ao se barbear, protegendo seus agressores e ganhando o respeito deles. Irritado pelo fracasso de seu plano para eliminar Danny, Nitro se oferece para matá-lo pessoalmente, em troca de ser transferido a uma prisão onde possa viver mais confortavelmente. Para ganhar
ganhar a confiança de Sykes, Danny aceita lutar em um combate de boxe contra Kitcher, um prisioneiro gigantesco. Danny começa bem, conectando um bom golpe, mas Kit responde com um soco tão potente que o deixa atordoado. A situação se complica ainda mais, pois eles são forçados a ingerir goles de conhaque a cada rodada. Apesar disso, Danny não desiste e continua desferindo golpes em seu rival. Após muitos socos e cuspidas de sangue, Danny consegue acertar o golpe final, nocauteando Kitcher. Impressionado com a determinação de Danny, Sykes decide deixar de lado suas diferenças e cede seus jogadores para que Danny possa formar o time definitivo de prisioneiros. No primeiro treino com os novos membros, Danny os ensina a importância de cooperar em equipe, embora Troje, um dos jogadores, continue se recusando a passar a bola. Em seguida, Danny destaca a importância de equilibrar a defesa e ataque, pois o melhor ataque é a defesa e vice-versa. No entanto, os conceitos ainda não são totalmente compreendidos pelos prisioneiros, eles estão dando passos de bebê. Além disso, ainda falta um goleiro para a equipe. Durante uma conversa, um dos condenados sugere Monk como candidato para a posição. Para tirar esse animal da jaula, Sykes vai em busca de negociar com o diretor. Ele promete ajudá-lo a resolver um problema com um corretor de apostas ilegal para o qual ele deve uma grande quantia de dinheiro. Sykes pede para que ele aposte todos os seus bens na equipe dos guardas, prometendo-lhe que ganhará a partida e assim ele sairá de sua dívida. Após fecharem um acordo, chega o momento de convencer Monk, que inicialmente se recusa, mas muda de opinião assim que ouve que jogarão contra os guardas. Enquanto a equipe de Danny treina no pátio com quadras e bolas desgastadas, a equipe dos guardas treina em um ginásio luxuoso. Enquanto a equipe de Danny joga de forma mais livre e natural, a equipe dos guardas se comporta como autênticos robôs, seguindo ordens precisas. O que destaca a equipe de Danny em comparação à de Burton é, sem dúvidas, o melhor ambiente entre os membros. Em outro momento, Sykes revela a Danny que apostou muito dinheiro na vitória de sua equipe, mesmo que o diretor da prisão pense que Sykes está ao seu lado. Consciente de que os guardas jogarão sujo, o time de Danny começa a estudar estratégias mais agressivas para enfrentá-los. Algumas das estratégias de jogo incluem pisões acidentais no pé, cotoveladas no rosto, torções de axila e uma infinidade de movimentos sujos, executados por Monk usando o pobre prisioneiro Bill como cobaia. E não podemos esquecer da guilhotina. Irritado pelo progresso de Danny com seu time, Burton pressiona Nitro para acelerar seu plano homicida. Consequentemente, Nitro começa a fabricar uma bomba caseira durante seus dias na prisão. Enquanto isso, Danny conquista a confiança de Tracy, uma secretária que lhe fornece uma fita cassete com todos os jogos de Burton e mais informações sobre o time dos guardas. Aproveitando o momento em que estavam a sós, Tracy também ofereceu algo a mais, como posso dizer, algo mais íntimo. No dia seguinte, enquanto os prisioneiros revisam suas táticas de jogo na cela de Sykes, Nitro coloca a bomba no armário de Danny. No meio da reunião, Danny se lembra que esqueceu a fita cassete em sua cela. Doc se oferece para buscá-la enquanto o grupo o espera. Durante a ausência de Doc, Danny compartilha sua história na prisão, revelando que assinou seu primeiro contrato profissional muito jovem e gastou dinheiro de forma imprudente até se endividar com uma máfia perigosa. Para salvar sua vida, Danny teve que errar um pênalti contra a Alemanha, embora ele nunca tivesse a intenção de ferir o orgulho da Inglaterra. Enquanto isso, Doc chega ao armário de Danny e, infelizmente, mudando de cena, como o Nitro falhou novamente em sua tentativa de matar Danny, o diretor o faz acreditar que será transferido para a prisão que queria, mas na verdade é enviado para um manicômio que certamente passará muito mal. Devastado, especialmente Danny, os prisioneiros enterram o sábio Doc, prestando-lhe homenagens. Finalmente, chega o dia da partida, e o time dos prisioneiros entra em campo com uma determinação feroz em memória de Doc. No vestiário, o protagonista faz um discurso emocionante, exclamando que deve conquistar a vitória, humilhar os guardas e mostrar que são muito mais do que prisioneiros. No vestiário dos guardas, Burton também motiva sua equipe, mas com uma abordagem muito mais rude. Quando entram em campo, os guardas vestem uniformes brancos com listras vermelhas, enquanto os prisioneiros estão de preto com detalhes em vermelho. O diretor, Tracy, Sykes e o restante da prisão assistem atentamente ao jogo, especialmente porque o retorno do lendário Me-Machine ao campo. Apenas alguns segundos após o apito inicial, o campo se enche de chutes e pisadas em
entre as duas equipes, sem que o jogo seja interrompido. A primeira chance importante é para a equipe de Burton, mas a bola passa raspando a trave. Em um contra-ataque, Danny é brutalmente derrubado por Hatcher, que aproveita a oportunidade para se vingar. Em uma cobrança de falta, Danny chuta a bola nas partes íntimas de Hatcher, e como se não fosse dolorido, ele faz isso 2 vezes. Minutos depois, o goleiro Monk abandona seu gol para tentar cabecear uma bola em um escanteio, o que assusta bastante seus companheiros de equipe, que tem medo de corrigi-lo. Após mais chutes, insultos e pisões, os guardas quase marcam o primeiro gol, mas os defensores prisioneiros conseguem afastar a bola no último segundo. Em seguida, os guardas têm uma chance em uma bola parada. Enquanto a bola está no ar, Monk se imagina golpeando todos os adversários e os varrendo do campo, mas felizmente ele consegue controlar seus impulsos e faz a defesa de forma limpa. Na próxima jogada, Troje realiza uma corrida digna de Cafu para alcançar o gol adversário e após um cruzamento perfeito, Danny marca um golaço. Os prisioneiros comemoram como nunca o gol do lendário ex-capitão da Inglaterra. No entanto, o jogo está longe de acabar. Durante outra jogada, Monk sai de seu gol novamente e empurra um dos guardas, quase sendo expulso. De repente, um guarda golpeia um prisioneiro, desencadeando uma briga generalizada entre as duas equipes, que libera toda a sua raiva acumulada. Nesse momento, até os narradores começam a brigar, e a única coisa que consegue detê-los é o apito do intervalo. Preocupado com o resultado, o diretor lembra Sykes de seu acordo, mas o mafioso finge que não é com ele e desvia do assunto. Irritado, o diretor invade o vestiário dos guardas para lembrá-los de que seus empregos estão em jogo. Em seguida, ele se reúne em particular com Danny e o ameaça, dizendo que, se vencer o jogo, será acusado de ser cúmplice do assassinato de Doc, o que resultará em 20 anos adicionais de prisão. Danny volta ao campo cabisbaixo, sentindo que a história do pênalti estava se repetindo. Ele começa a jogar mal, errando passes e correndo devagar demais. Enquanto isso, Monk está completamente focado no jogo, imaginando-se fazendo umas paradas incríveis que deixariam até o lendário goleiro Iguita impressionado. Por outro lado, o recém-chegado Bill não está indo bem. Ele perde chances claras e a bola de forma tola. Na verdade, era mais fácil errar do que marcar. Esse atacante me lembra um certo atacante do Corinthians. Mais adiante, um prisioneiro é expulso por comportamento violento, apesar de ter sido o guarda quem começou o conflito. Mesmo com um homem a menos, os prisioneiros conseguem criar uma grande jogada, que termina em um golaço de Catcher. Todos comemoram emocionados, exceto Danny, que se vê condenado pelo resultado. Na próxima jogada, Monk, excessivamente confiante com a bola, começa a zombar dos adversários como se fosse eu na pelada. Essa atitude resulta na perda da bola e, consequentemente, um gol dos guardas. Pouco depois, Danny finge uma lesão para pedir substituição, o que chama a atenção de Sykes. Mesmo assim, Massive protege o capitão, assegurando que ele sofreu uma torção. Com apenas 9 jogadores, os prisioneiros não conseguem defender seu gol e sofrem o segundo gol dos guardas. Ao ver sua equipe sendo humilhada e o diretor comemorando, Danny muda de ideia e decide voltar ao campo. Desta vez, ele entra em campo como verdadeiro Man Machine. No entanto, devido à falta de confiança de seus companheiros, ele se vê forçado a assumir o controle da bola e demonstrar que está realmente comprometido com o jogo. Nos minutos finais da partida, um defensor cobra uma falta impressionante, direcionada para o ângulo, mas Monk consegue desviar a bola com maestria. Imediatamente, os prisioneiros iniciam um contra-ataque feroz, avançando em direção ao gol adversário. Apesar de estar em uma posição ideal para marcar, ele decide passar a bola para Yuri Alberto. Não, é mentira, é Bill, porque ele faz o gol. A partida chegou ao fim e os prisioneiros saíram vitoriosos. A prisão explode em celebração, aclamando o nome de Man Machine. Furioso, o diretor relembra a ameaça feita a Danny, mas Burton intervém para parabenizar o jogador pela vitória e deixa claro ao diretor que não permitirá mais abusos. Após isso, Danny retorna ao vestiário para comemorar com Massive, pois Man Machine finalmente encontrou sua redenção. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.